Já iniciamos aqui com um texto. Eu recomendo que você pause o vídeo também para ler o texto, veja pontos importantes dele para resolver as próximas questões. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o autor gostou tanto do livro Coração que o compartilhava com os colegas durante o intervalo das aulas? Temia voltar para casa porque sua mãe ficaria furiosa com a perda de um livro tão raro e de preço exorbitante? Ficou surpreso ao ver o livro na carteira de Plínio, pois o colega tinha um comportamento irrepreensível na escola. Se sentia em culpa desde o dia da formatura por ter furtado o livro que pertencia ao colega de classe. Reencontrou o livro quando estava de mudança para um outro endereço e planejou mostrá-lo novamente ao pai. Entre essas 5 alternativas, qual que é a correta? Letra C. A letra A, o autor diz que ele lia o livro, não que ele compartilhava. A B, em nenhum momento o autor cita uma raridade ou um preço alto do livro dele. A D, ele pegou o livro achando que o colega dele tinha roubado. E quando ele reencontrou o livro, no caso da E, em nenhum momento ele falou que ia mostrar para o pai. Gabarito aqui é a letra C. Colocando aqui uma observação, que a VUNESP gosta de fazer isso, colocar sinônimos de palavras que constam no texto. O texto ele diz que Plínio era um aluno exemplar. Então ele tinha um comportamento irrepreensível. Significa o quê? Perfeito, sem falhas. Os trechos do texto que comprovam o gabarito. Mas onde estava o coração? Algum colega na certa o furtara. Viu o livro bem escondido sob uma pasta escolar. Lá que sentava o Plínio, Plínio primeiro da classe, em aplicação e comportamento, o exemplo para todos nós. O trecho do texto que evidencia uma das ações do autor a retornar à sala de aula é O Coração, o famoso livro do escritor italiano Edmond de Amicis, best-seller do gênero infanto-juvenil. Mas onde estava o coração? Onde? Desaparecera. Plínio, o primeiro da classe em aplicação e comportamento, exemplo para todos nós. Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta. Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Quando o autor retornou à sala de aula, ele foi procurar o livro dele e não encontrou. Começou a procurar nas outras carteiras dos colegas de sala. Gabarito aqui a letra D. Aqui no terceiro parágrafo. Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. No terceiro parágrafo, fechei até o trecho aqui embaixo. Ao se questionar se deveria desmascarar um ídolo, o autor evidencia A. Seu medo de enfrentar a reação do pai, uma pessoa bastante severa. B. Com sua convicção absoluta de que deveria denunciar o colega. C. Seu ódio por Plínio, colega que o desprezava na escola. D. Sua incerteza em relação a que atitude tomara naquele momento. E. Seu prazer de ridicularizar o colega, já que Plínio era um aluno negligente. Referente ao terceiro parágrafo, o gabarito aqui é a letra D. O autor lhe demonstra incerteza. Qual seria a melhor atitude a tomar quando ele encontrou o livro na carteira do colega? Ele até faz uma questão quase no final do parágrafo. Desmascarar um ídolo? Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. Pelo último parágrafo, deixei também aqui embaixo, conclui-se corretamente que o autor ficou triste ao perceber que a dedicatória de seu pai havia se apagado com o passar do tempo. B. Descobriu que o livro, que estava em sua posse há tempos, na verdade não lhe pertencia. C.
Prometeu a si mesmo que, em alguns dias, iniciaria a releitura de O Coração. D. Sentia profunda inveja de Plínio, o colega de classe cuja carreira havia sido bem-sucedida. E. Lamentou ter perdido o presente paterno em meio a tantas mudanças de uma casa para outra. Quando a gente lê o último parágrafo, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa B. Ele, desde a época da escola, ele estava convicto que o aluno exemplar da escola, né, da sala de aula dele, o Plínio, tinha roubado a obra de arte. Porém, quando ele foi mexer nos livros dele, na verdade caíram os livros, ele foi procurar a dedicatória do pai, encontrou a dedicatória do pai do Plínio. A alternativa correta, então, aqui é a alternativa B. Assinale a alternativa que completa o trecho a seguir sem alterar o sentido do texto. Reencontrando o livro, lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. A. Por isso a procurei na página de abertura. B. Depois que a procurei na página de abertura. C. Porém, a procurei na página de abertura. D. Embora a procurasse na página de abertura. E. Caso a procurasse na página de abertura. A frase aqui entregue pela VUNESP, a parte do texto, reencontrando o livro, lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. A ideia aqui da frase é que ele vá justificar a próxima atitude. A alternativa correta é a alternativa A. Por isso, a procurei na página de abertura. Depois, porém, embora e caso, não se encaixam, não dá sentido, não dá contexto às informações. Assinale a alternativa correta a respeito do trecho do texto. Em. Tanto que a levava ao grupo escolar para reler trechos no recreio. A expressão tanto que indica oposição entre ideias. B. Em desaparecera, tremendo choque. A forma verbal desaparecera indica um evento ainda em processo. C. Algum colega na certa o furtara. O pronome algum indica que o autor sabia quem estava com o livro. D. Inclusive o bem mais limpinho. O adjetivo limpinho reforça a ideia de que Plínio se vestia na última moda. E. Caladão. O adjetivo caladão enfatiza a ideia de que o autor manteria segredo irrestrito sobre o ocorrido. Alternativa A a gente elimina, pois tanto que ele não indica oposição, ele indica uma justificativa. Desaparecer não é ainda em processo, é um verbo conjugado em forma passada. Algum é indefinido, então não indica alguma pessoa ao certo. Limpinho não quer dizer nada em relação à moda, quer dizer que a pessoa que ela tem higiene. Nosso gabarito aqui é a letra E. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. A. Já estava com o diplominha garantido. Entende-se que o autor possuía boas notas para ser aprovado. B. Lá estava a dedicatória do velho com sua inconfundível letra. Entende-se que o pai tinha uma letra indecifrável. C. Após a festinha de formatura, voltei para a classe. Entende-se que a comemoração foi muito pomposa. D. Fazia uma rápida carreira na justiça. Entende-se que Plínio trabalhou poucos anos na área da justiça. E. Na página seguinte havia uma dedicatória. Entende-se que na página do livro havia uma advertência. Nosso gabarito aqui é a letra A. Quando a pessoa fala, o diploma já está garantido, o ano letivo não terminou, já passei de ano. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa já tem notas o suficiente para ser aprovada, para concluir curso. O B, inconfundível, não quer dizer que é indecifrável. Inconfundível quer dizer que ela tem características únicas. Ela é fácil de ser reconhecida. C. Após a festinha de formatura voltei para a classe, isso não mostra nada que a festa foi pomposa. D.
parte de rápida carreira na justiça dá a entender-se que Plínio ele subiu de cargo muito rápido. Não é que ele ficou pouco tempo no cargo, não. Pouco tempo na área, não. Aqui demonstra que ele subiu de cargo rápido. E dedicatória não é uma advertência. Dedicatória é uma mensagem de carinho. E as explicações. Leia o trecho baseado no texto. Talvez, pelo vai e vem da mudança, alguns livros despencaram ruidosamente da estante, improvisada e caíram no chão. Entre eles estava o Coração, livro que o autor sempre apreciou muito. Nesse trecho, a expressão que apresenta a circunstância adverbial de modo é. Circunstância adverbial de modo é de como a ação é feita. Talvez não indica uma forma de uma ação ser executada. Pelo vai e vem da mudança, também não. Ruidosamente é o nosso gabarito. Por quê? Significa que os livros caíram fazendo muito barulho. A letra D, ela indica lugar, a preposição aqui mais o substantivo indicando lugar, e muito é advérbio de intensidade. Considere a seguinte frase. No último dia de aula, como sempre, o autor levou seu material escolar e, depois da formatura, voltou à classe para reunir o material escolar e procurar os colegas para dar adeus aos colegas. De acordo com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão da língua portuguesa, os trechos destacados podem ser substituídos, correta e respectivamente, por. Ele quer que você utilize os pronomes adequados para substituir os trechos em destaque. Primeiro trecho em destaque é reunir o material. Reunir verbo transitivo direto, está no infinitivo. Tem o artigo o. Então, para a utilização correta do pronome, a gente tira o R, coloca o L mais artigo. Essa é a regra. Dar adeus aos colegas. Aqui é verbo transitivo indireto, então devemos inserir o lhe ou o lhes. Sabendo dessa regrinha aqui, o nosso gabarito é a letra E. Reuni-lo, dar-lhes adeus. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e ou nominal estabelecida pela norma padrão. Na lista dos livros infanto-juvenil famosos, constava a obra-prima do italiano Edmondo de Amicis. Já descartamos, porque se os livros estão no plural, famosos estão no plural, correto é colocar infanto-juvenis. B. O autor, aflito pelo sumiço inesperado do livro, prontificou-se a falar com a diretora do grupo escolar. Esse é o nosso gabarito. C. Existia trechos do livro que o autor se dedicava a reler nas horas livres. O existia, em questão de haver, ele flexiona com o gênero, tanto quantidade. Então, dessa forma, existiam. Plínio, o primeiro da classe, era quem os professores consideravam modelo. Quem considerava eram os professores, consideravam. O autor, decorridos algum tempo, descobriu pelos jornais que o colega se tornara advogado. Aqui, algum tempo está no singular. Correto seria decorrido. Aqui a gente começa com uma tirinha de Calvin e Haroldo. Eles estão tendo um diálogo, né? O Calvin, ele fala que as pessoas reclamam da indústria do entretenimento, que parece que ela é feita apenas para pessoas com inteligência de baixo nível. O Tigre, o Haroldo, questiona. E eles têm uma ideia a respeito de como ganhar mais dinheiro com isso. Aqui já vem a primeira pergunta
referente à tirinha. De acordo com informações presentes na tira, assinale a alternativa correta. A maneira como o garoto pensa é moldada pelo silêncio do tigre. A aqui tá errada, já está errada porque o tigre ele não fica em silêncio. Ele dialoga com o Calvin no primeiro quadrinho, dialoga com o Calvin no último quadrinho. B. A violência é lucrativa para a indústria do entretenimento segundo o garoto. Se você for olhar os discursos do garoto, no primeiro quadrinho, as pessoas reclamam que a indústria do entretenimento produz apenas direcionada para o baixo nível de inteligência de algumas plateias, mas eu discordo disso. Eu acho que isso é uma falácia e que não pode ser considerada uma assertiva legítima. Se eles achassem um meio de baixar ainda mais o nível, aí que ganhariam mais dinheiro, que ganhariam dinheiro de verdade. Tem que ter um jeito de mostrar mais violência em 90 minutos. Então, pelo discurso do Calvin, a gente vê aqui que a letra B é o gabarito da nossa questão. C. O garoto é contrário à existência da indústria do entretenimento. Descartamos a C, porque muito pelo contrário, ele pensa até uma forma do entretenimento ganhar mais dinheiro ainda. D. Para o garoto, a indústria do entretenimento já ganha dinheiro demais. Também retoma a ideia de que ele pensa que pode ganhar mais dinheiro do que já ganha. E, para o garoto, conteúdos inteligentes é que dão mais dinheiro. No último quadrinho ele diz completamente o contrário. Ele acha que tem jeito de você mostrar mais violência ainda dentro de um curto prazo de tempo. Na tira, um vocábulo empregado em sentido figurado é. Ele quer saber qual dessas palavras aqui está empregada em sentido figurado. O que é sentido figurado? É aquele sentido que não é de acordo com a realidade. Entretenimento, aqui ela está sendo usada como o seu significado natural. Inteligência, também. Dinheiro, também. Carreira, também. Aqui, nosso gabarito é a letra E. Brilhante. Se a gente olhar aqui no último quadrinho, o Harold ele fala: Eu tenho certeza que você tem uma carreira brilhante pela frente. Não quer dizer que a carreira dele é cheia de purpurina, cheia de glitter, cheia de luz. Não, é uma carreira promissora. É uma carreira de sucesso. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. A expressão tem que, destacada no último quadro, confere ao trecho ideia de. O Calvin ele finaliza o diálogo com o Haroldo com a seguinte frase: tem que ter um jeito de mostrar mais violência em 90 minutos. Essa expressão tem que, ela dá ideia do quê? Dá ideia de posse? Não, não dá ideia de propriedade. Dá uma ideia de ordem? Também não. Não parece que ele está transmitindo um pedido a alguém. Necessidade? Sim, se você substituir tem que ter um jeito, se você colocar é necessário encontrar um jeito, dá o mesmo sentido. Não dá sentido de dúvida, porque ele só quer saber o jeito de como. Não, ele não está fazendo uma pergunta. E o e-modo também não. Ele não está citando como uma forma de modo. O nosso gabarito aqui é a letra C. A necessidade que o Calvin tem de descobrir como mostrar mais violência em 90 minutos. Aqui é um texto para responder a próxima pergunta. Pausa o vídeo e leia o texto.
A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a mãe do narrador não reconhecia nem mesmo as conquistas acadêmicas do filho? B. Frangão estava constrangido porque ficara um longo tempo sem ver o narrador? C. O narrador chegou a jogar com o time, mas não participou da final do campeonato? D. Todas as disciplinas que o narrador estudava não lhe traziam prazer, traumatizando-o. E. As intenções do narrador eram de voltar a jogar no time, apesar da relutância da mãe. Se a gente olhar lá o texto, a mãe queria que o filho só focasse nas conquistas acadêmicas, não no esporte. O Frangão, ele não estava constrangido por ter ficado um longo tempo sem ver o protagonista. Ele ficou constrangido mesmo com as atitudes e as falas da mãe do protagonista. Nosso gabarito aqui é a letra C, que lá mostra, né, as falas do Frangão, que dá para deduzir que o narrador chegou a jogar com o time, mas não participou das finais por quê? Porque estava estudando. Em nenhum momento o narrador ele cita algum trauma e também não cita que ele tinha vontade de voltar a jogar. O gabarito letra C ele pode ser confirmado aqui no início do segundo parágrafo. Do mundo lá de fora, só chegava uma ou outra notícia, como a daquela tarde em que o Frangão apareceu em casa para me trazer a medalha da final do campeonato, vencida pelo nosso time contra os garotos da rua Porto Novo. Após a visita do Frangão ao narrador, a mãe deste se mostra. A gente viu no texto que a mãe não ficou contente, né? A mãe do narrador tem a pretensão do narrador focar apenas nos estudos. E aqui a VUNESP, além de exigir a interpretação de texto, né, do candidato interpretar como a mãe ficou em relação ao ocorrido, como também a VUNESP utilizou de sinônimos, de palavras, e a maioria delas nem utilizadas no dia a dia, para o candidato responder a respeito da interpretação de texto. Alternativa A, comedida. A mãe do narrador ficou comedida? Não, porque comedida significa cautelosa, prudente, sensata. Ela ficou conformada? Também não. Conformado é aquele que não se opõe, muito pelo contrário. Ela foi falar com o narrador que ela não estava contente. Entristecida? Ela sentiu tristeza? Também não. Ela não ficou chateada. Exasperada? Esse é o nosso gabarito. Porque ela ficou irritada, ela ficou exaltada, ela ficou enfurecida. E recatada é aquela pessoa casta, tímida, modesta, que também não foi a atitude da mãe do narrador. Nosso gabarito aqui é a letra D. Aqui o trecho no final do segundo parágrafo. Medalha, medalha, o que vale uma medalha como essa? Ela me perguntou irritada, depois que o Frangão saiu. Quero ver ganhar a medalha de honra ao mérito na escola e passar nos exames de admissão. Isso sim eu quero ver. Ela continuou falando depois que me despedi do meu amigo no portão. Aqui foi utilizado o adjetivo irritada, que se encaixa perfeitamente como sinônimo de exasperada, certo? O vocábulo destacado introduz ideia de assunto no trecho. Ele quer saber aqui qual das alternativas que o vocábulo, a palavra, ela introduz a ideia de um assunto. Alternativa A, durante o tempo em que fiquei estudando trancado no meu quarto. B, onde eu ia fazer exercícios de frações e números primos. C, outras coisas que até hoje nem gosto de lembrar. D, o Frangão apareceu em casa para me trazer a medalha da final do campeonato. E, ela me perguntou irritada
depois que o frangão saiu. Alternativa A, durante, ele dá a ideia de tempo. Duração, até a próxima palavra é tempo. A duração durante o tempo que fiquei. B, exercícios de frações. Esse D aqui ele não está tipificando o tipo de exercícios. Exercícios do tipo de frações. Exercício de assunto de frações. Esse é o nosso gabarito. C, outras coisas que até hoje também indica tempo. Até hoje, até amanhã, até ontem. Frangão apareceu em casa para me trazer a medalha. Ele separa, ele traz a ideia de finalidade, de motivo. Por que o frangão apareceu na casa do narrador? Para levar a medalha. E ela me perguntou irritada depois que o frangão saiu também, da ideia o quê? De tempo. Foi só depois que ele saiu que ela começou, então ela esperou o tempo dele sair para ela começar a perguntar irritada, certo? No trecho, ele me disse meio sem jeito e um pouco assustado, o segundo parágrafo, o vocábulo destacado apresenta a mesma classe gramatical na frase. Ele quer saber qual alternativa, que o meio tem a mesma classe gramatical da frase de exemplo. Aqui na frase de exemplo utilizou um advérbio de modo, meio sem jeito. Então ele estava que modo? Um pouco envergonhado. O silêncio da mãe não deve ter durado meio minuto. Aqui não está como advérbio de modo. O meio pelo qual conseguiu a medalha foi com a vitória. O meio aqui da alternativa B, ele dá a ideia o quê? De caminho, qual foi a forma. C, ele se viu em meio a um turbilhão de sentimentos. Ele se viu no centro de um turbilhão de sentimentos, envolto de um turbilhão de sentimentos. D, estava no meio da escada e colocou tudo no passado. Aqui dá a ideia o quê? De localização. Ele estava no meio da escada e colocou tudo no passado. Alternativa E. Viu-se meio encabulado com o comportamento da mãe. Qual que era o modo que ele ficou com o comportamento da mãe? Encabulado. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. Esse meio, ele dá um modo da mesma forma da frase de exemplo. Ele me disse meio sem jeito. De que modo que ele estava quando ele me disse? Meio sem jeito. Viu-se meio encabulado com o comportamento da mãe. Como é que ele ficou com o comportamento da mãe? Meio encabulado. Gabarito letra E. O acréscimo de uma vírgula ao trecho original mantém o sentido e a correção gramatical na frase. Aqui nós temos 5 alternativas, que tem uma vírgula aqui sendo aplicada. 4 delas estão sendo aplicadas de forma incorreta e uma delas apenas está correta, certo? A VUNESP tirou essas frases de acordo com o texto que ela disponibilizou na prova, mas perguntas assim, a gente não tem nem a necessidade de olhar o texto, a gente só analisa a frase em si. Alternativa A. Durante o tempo em que fiquei estudando trancado no meu quarto, eu pensava exclusivamente. Aqui nós temos 2 vírgulas. A segunda vírgula, ela está empregada corretamente. Agora, essa primeira aqui, ela não está. Por quê? Porque ela está separando o objeto do verbo. Na verdade, né, o fiquei aqui, ele está mais para um verbo auxiliar. Durante o tempo em que fiquei. Fiquei o quê? Fazendo o quê? Fiquei aonde? Fiquei estudando. Aqui não se coloca essa vírgula. B. Como a daquela tarde em que o frangão apareceu em casa para me trazer a medalha da final do campeonato. Aqui nós temos uma vírgula empregada. Essa vírgula não foi empregada corretamente. Se você pegar a primeira parte, como a daquela tarde que o frangão apareceu em casa, certo?
Depois da vírgula, ele está explicando o motivo da visita do Frangão, para me trazer a medalha da final do campeonato. É um trecho que é explicativo. Nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos analisar as próximas. O Paulo Louco mandou te entregar pelos 3 gols que você marcou quando ainda jogava com a gente. Esse quando ainda, ele registra o quê? Ele registra uma construção de estrutura de tempo. Quando ainda, quando chegava, quando tinha. Não se separa essa construção com vírgula. D. Ele me disse meio sem jeito e um pouco assustado ao ver que minha mãe não se afastava um minuto da nossa conversa. Quem não se afastava? Não era aqui a mãe do narrador? Então é ela que está conjugando o verbo afastar. Você não pode separar o conjugador do verbo que ele está conjugando. Ela não se afastava. Aqui o emprego da vírgula está incorreto. Só quando fechei o portão e comecei a subir as escadas para o quarto é que descobri que aquilo tudo era passado. Aqui também está incorreto a colocação da vírgula, porque para o quarto é que descobri que aquilo tudo era passado. É o que? Uma estrutura adverbial do primeiro trecho. Sendo assim, essa vírgula não tinha que estar depois das escadas. Tinha que estar, então, depois de quarto. Porque a parte é que descobri que aquilo tudo era passado, aí sim vem o que? Uma explicação. Certo? Até então, só quando fechei o portão e comecei a subir as escadas, se você separar escadas para o quarto, está incorreto. O que seria correto? Essa vírgula está depois da palavra quarto. Ok? Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Fazer exercícios de fração, de frações. Fazos. Aqui vai uma regra. Toda vez que o verbo está no infinitivo, no modo infinitivo, que é o quê? Terminado com R, você troca o R pelo L. O correto aqui seria fazê-los. Calcular o máximo divisor comum. Aqui está correto. Calculá-lo. Esse é o nosso gabarito. Ganhar a medalha. Ganhar. Aqui cai na mesma regra. Terminou com R. Troca o R pelo L. Correto seria ganhá-la. Fechei o portão. Fechei-lo. Aqui está incorreto porque o verbo fechar ele não está no modo infinitivo. Ele está conjugado. Correto aqui seria fechei-o. Subir as escadas. Subir-nas está incorreto. A mesma regra das outras anteriores. Troca o R pelo L. Subi-las. Gabarito aqui a letra B. Tem aqui um texto para responder a próxima pergunta. Pausa o vídeo para ler todo o texto. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que aqui é uma pergunta totalmente de interpretação de texto. Alternativa A. A população mundial crescerá de modo heterogêneo, isto é, de formas diferentes dependendo do lugar. B. O Brasil está entre os países que deverão contribuir nos próximos anos com o aumento de pessoas no mundo. C. A pandemia de Covid-19 fez com que as pessoas saíssem das grandes cidades para locais menores. D. A impopularidade de certos governantes se deve ao fato de não ligarem para o crescimento populacional. E. A Amazônia é considerada uma área de risco para se viver por ser um local onde há eventos climáticos extremos. Referente ao texto, nosso gabarito aqui é a letra A. A população mundial crescerá de formas diferentes dependendo do lugar. Aqui no segundo parágrafo, ele encerra com a seguinte frase: 8 países contribuirão com mais da metade desse crescimento, ao passo de alguns países da Europa que terão redução populacional no período. Certo? No trecho,
contribuirá para cerca de 2/3 do crescimento populacional até 2050. A expressão destacada pode ser representada numericamente por 2/3, ao passo que 3/90 pode ser lido como. Aqui é uma leitura de numeral. Ele quer saber como você vai ler essa fração aqui que ele colocou para a gente. A. 3/90. B. 90/3. C. Terço nonagésimo. D. Terço nonagenário. E. 3/90. Tem uma regra de leitura numeral que acima de 10 a gente coloca a palavra avos, mas não no primeiro número da fração, no último. Então, o correto aqui é a letra E, 3/90. No trecho, no contexto brasileiro, dados recentes mostram as condições adversas do crescimento urbano nos últimos 37 anos. Quinto parágrafo. O vocábulo destacado apresenta como antônimo no contexto em que se encontra. Ele quer saber qual que é o antônimo de adversa. Adversidade é o quê? É algo que não é fácil. É algo, vamos colocar assim, seria uma pedra no caminho da pessoa. Seria um desafio. Então ele quer saber qual que é o antônimo de adversa. Alternativa A, complexa. B, favorável. C, criativa. D, temível. E, incontornável. Se a adversidade é alguma coisa que faz ter a ideia de um empecilho, de uma dificuldade, qual que é o contrário de dificuldade? Facilidade. Algo que é fácil é o que? Algo favorável. Letra B. Assinale a alternativa em que a expressão destacada introduz a ideia de causa. Ele quer saber de qual das 5 alternativas que a palavra em destaque, em negrito, ela introduz uma ideia de causa. Alternativa A. Apesar da tendência de aumento populacional nos próximos anos, a taxa de crescimento global é a menor desde 1950. Não traz uma ideia de causa. B. Ainda que o crescimento esperado deva continuar em queda, uma grande parcela jovem da população, ainda que também não traz uma ideia de causa. C. 8 países contribuirão com mais de metade desse crescimento, ao passo que alguns países da Europa terão redução. Também não traz um efeito de causa, não traz uma ideia de causa. D. A chance de investir em sua população jovem, a fim de maximizar o capital humano futuro, a fim de, também não é causa. O apesar e ainda que nas alternativas A e B, traz a ideia o quê? De contradição. Apesar de ocorrer tal coisa, continua fluindo, continua crescendo, ainda que ocorra alguma coisa, ao momento continua, ao passo que você dá a ideia o quê? No mesmo momento, da mesma intensidade, a fim de, traz uma ideia o quê? De finalidade, de um motivo. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Grandes cidades como Nova York tiveram redução de população em 2021, devido à migração para cidades menores. Por que Nova York teve redução populacional? Qual foi a causa? A causa foi a migração para cidades menores. Gabarito letra E. Assinale a alternativa que, respectiva e corretamente, completa as lacunas segundo a norma padrão de concordância e regência da língua portuguesa. Aproximadamente 18% da população mundial, no único país, a China, o qual deverá sofrer redução populacional nos próximos anos, o que é
fatores como o controle de natalidade. A primeira parte, a primeira lacuna. Aproximadamente 18% da população mundial está ou estão? Está. Porque a população mundial, da população mundial. Então a gente elimina a B, a D e a E. No único país, a China, o qual deverá sofrer de uma redução ou uma redução? Aqui se encaixa o quê? Sofrer uma redução, não sofrer de uma redução. Então o gabarito aqui é a letra C. Só continuando aqui o preenchimento, redução populacional nos próximos anos, o que é reflexo de fatores como controle de natalidade. Gabarito letra C. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa frase, para que ele pede o emprego da crase. Alternativa A. Os pais gostariam que seus filhos se dedicassem mais a tarefas domésticas. Quando a segunda palavra for feminina, mas estiver no plural, e o A com crase estiver no singular, não vai crase. A está incorreta. Um campeonato de bairro é fundamental para proporcionar diversão a cada família. Antes de pronome sem definição, não vai crase. São muitas as matérias que precisam ser estudadas às vésperas de um vestibular. Às vésperas é o quê? Uma locução adverbial. Ela pede crase? Pede. Gabarito é a letra C. B. Reconhecer os feitos alheios nos ajuda a sermos pessoas melhores na sociedade. Não vai crase antes de verbo. A D está incorreta. E. A privacidade que as pessoas buscam quando conversam é compreensível. Novamente aqui, uma palavra feminina sem definição. Não vai crase. Gabarito aqui, letra C. Aqui a VUNESP pede ao candidato um sinônimo da palavra meta. Quando a gente diz meta, a gente quer dizer o quê? Objetivo, finalidade. Aí temos aqui 5 alternativas: ressalva, propósito, dúvida, incerteza, estímulo. Tendo esses parâmetros, vemos o quê? Que a alternativa que mais se encaixa como um sinônimo de meta, que traz para nós o mesmo sentido, é a palavra propósito. Um exemplo: estou juntando dinheiro porque tenho como meta comprar um carro novo. Você pode substituir a palavra meta: estou juntando dinheiro, tenho o propósito de comprar um carro novo. De acordo com a gramática, adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo. Na passagem do 5º parágrafo, a ideia inicial era produzir livros de bolso que fossem pequenos e as pessoas pudessem levar para qualquer lugar. O termo que exerce essa função é... Aqui a VUNESP já deu um breve resumo do que é um adjetivo. Adjetivo ele qualifica, ele dá qualidade, caracteriza um substantivo. A VUNESP retirou alguns termos do trecho colocado na questão e quer saber qual desses termos ele está com a função de adjetivo. Ele dá característico, ele qualifica um substantivo. Ideia, livros, pessoas e qualquer não traz para nós nenhuma característica, não dá uma qualidade. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra E, pequenos. Pequenos, sim, é uma característica, uma qualidade, alguma coisa. Aqui temos um quadrinho de Calvin e Haroldo. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Aqui vemos que temos uma fala de Haroldo: se as coisas boas, para sempre, dar o valor que elas. A gente vê aqui nas alternativas que finaliza com que elas têm. Elas é o que? Não é a terceira pessoa do plural? O verbo ter, quando a gente
coloca lá na conjugação eles têm, elas têm, o tem ele leva circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular, correto? Tendo isso em mente, já eliminamos a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Sobraram as alternativas D e E. No momento da prova, naquele nervosismo, para responder esse tipo de questão, faz o seguinte: preencha as lacunas com cada uma das alternativas e vê qual delas dá um sentido. Traz um parâmetro assim de interpretação. Vamos colocar a alternativa D. Se as coisas boas durassem para sempre, saberíamos dar o valor que elas têm. Viu que se encaixou perfeito? Agora a alternativa E. Se as coisas boas duraram para sempre, soubéssemos dar o valor que tem, do valor que elas têm. Se as coisas boas, espacinho, para sempre, esse tipo de frase, ele pede o que? Um pretérito imperfeito do subjuntivo. Porque não tem uma certeza de que esse passado realmente aconteceu. Então, o correto aqui é utilizar o verbo durar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se elas durassem, se as coisas boas durassem. Nosso gabarito aqui é a letra D. Considere as passagens. Essa campanha para ela era inusitada. A princípio, sentiu-se constrangida. As palavras destacadas significam correta e respectivamente. Aqui mais uma questão de sinônimos exigida pela VUNESP. Vamos novamente aqui pegar para o mais simples, o mais comum no nosso dia a dia, né? O constrangido. Uma pessoa constrangida é uma pessoa que não está se sentindo confortável, uma pessoa que está se sentindo o quê? Envergonhada. Ela está o quê? Sob constrangimento, sob uma situação, vamos colocar assim, de imagem que não está sendo agradável para ela. Então, alternativa B, temerosa, poderíamos descartar corretamente. Inibida não se encaixaria muito bem. Amedrontada, ela tem o mesmo significado de temerosa. E receosa também, mesmo significado de amedrontada, de temerosa. Na letra C, vamos voltar para C, vulgar. Vulgar, ela não se encaixa como um sinônimo de inusitado. Inusitado que é algo inesperado, algo estranho, algo não corriqueiro, algo fora da rotina, algo espantoso. Então, o vulgar descartamos, ficamos com a alternativa A, incomum e envergonhada. Esse é o nosso gabarito. Considere os trechos, veja com seus próprios olhos. Pode até divertir algum desavisado. Os vocábulos em destaque expressam no contexto em que foram empregados, respectivamente, sentido de. Vamos pegar aqui o primeiro trecho. Veja com seus próprios olhos. Aqui no imperativo do pronome você, veja você com seus próprios olhos. O imperativo é o que? É um pedido, é uma ordem. O verbo poder, além de dar a ideia de habilidade, né? Ele pode construir casas, dá a ideia de possibilidade também. Pode ser que amanhã chova. Não é uma garantia de que vai chover no dia seguinte. É uma possibilidade que choverá no dia seguinte. Então, o gabarito aqui é a letra C. Convite e retratação não se encaixam. Constatação e vontade também descartamos. Observação e permissão também não. Advertência e intenção também não.
Assinale a alternativa em que se observa o emprego de linguagem em sentido figurado. Sentido figurado é aquele que está fora do sentido real. A alternativa A, o que pode bater de frente com o combinado entre os membros da família. Vamos lá, o combinado é algo físico, algo suscetível ao toque para alguém bater nele? Não. Então aqui já temos o nosso gabarito. Letra B, diferentes escolas e redes de ensino têm regras para o uso. Aqui não temos nenhum sentido figurado. Letra C, também não temos. Na Holanda, os dispositivos só vão ser permitidos se forem especificamente necessários. Alternativa D, não há consenso quanto ao uso dos aparelhos na infância, também não temos sentido figurado. E a alternativa E, a proibição vale para todos os espaços, mesmo dentro de casa. Aqui temos todos os termos em sentido literal. Mais uma pergunta de sentido figurado. Alternativa A, quando arqueólogos descobriram uma tumba na Espanha datada de quase 5.000 anos. Na alternativa A não temos nenhum tipo de sentido figurado. Dá-se a entender que arqueólogos descobriram um artefato que provavelmente já existe há 5.000 anos. O que eles não sabiam é que se tratava de uma mulher. Aqui também não temos sentido fora do sentido real. O corpo sepultado no local perto de Sevilha não era de um homem. Aqui também não temos nenhum sentido figurado. Dá a entender que encontraram um corpo e descobriram que não era do sexo masculino, embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era. Também não temos nenhum sentido figurado. Alternativa E, esse estudo lança uma nova luz sobre um problema do qual sabemos muito pouco. Aqui, esse estudo lança uma nova luz, ele quer dizer o quê? Que com o estudo descobriram informações novas, conseguiram encontrar um rumo, um caminho de estudos para a pesquisa que estão fazendo. Um estudo ele não emite luz. Aqui é o sentido figurado o quê? Para novas descobertas, novos conhecimentos. A letra E é o nosso gabarito. A expressão objetos de marfim pode ser reescrita como objetos ebúrneos. Assinale a alternativa em que há a correta equivalência entre as expressões. A alternativa A, problemas do coração, problemas corolários. Não, problemas do coração, problemas cardíacos. Restrições de idade, restrições etárias. Aqui está correto, letra B é o nosso gabarito. Alternativa C, programas de criança, programas juvenis. Não, programas de criança, programas infantis. A organização da cidade, organização cidadã, organização da cidade, organização municipal. Identidade do pai, identidade fraterna, identidade do pai, identidade paterna. Dois vocábulos empregados no texto que possuem o mesmo sentido são, mais uma pergunta aqui, pedindo sinônimos. Vislumbre, protocolo. Vislumbre é o mesmo que traço, sinal, protocolo, regra, código. Rupestre, valiosa. Rupestre é ligado à rocha, gruta. Valiosa, algo importante, cara, de alto valor. Argila e morte. Argila o quê? Barro, greda, lama. Morte traz ideia aqui de óbito, falecimento, fim. Vestígios e traços. Aqui é o nosso gabarito. Pegando o exemplo séries policiais, quando eles chegam no cenário do crime, o suspeito deixou seus vestígios, o suspeito deixou seus traços. Alternativa E, fragmentos e fibras. Fragmentos são partes, pedaços, cacos. E fibras, fios, filamentos. Certo? Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa a frase. Aqui é a VUNESP pedindo crase.
É algo bem corriqueiro das provas deles. Vamos lembrar crase. Crase, ela traz a ideia do quê? Da junção de a e a ou de para a. Pesquisas arqueológicas desvendam as relíquias da humanidade. Elas não desvendam para as relíquias, elas desvendam as relíquias da humanidade. Não vai crase. Em algumas sociedades, rituais eram dedicados às cerimônias funerárias. Rituais eram dedicados para as cerimônias funerárias. As cerimônias funerárias. Aqui a letra B, o uso da crase está correto. C. A arte rupestre observada é atribuída a um xamã ou um caçador. Vamos lembrar que antes de numeral, não vai crase. A cremação é uma técnica funerária que visa incinerar o cadáver. Incinerar é um verbo. Não usamos crase antes de verbos. Alta quantidade de ferro no solo determina a coloração mais avermelhada. Ela determina a coloração, a cor, não para a coloração, para ou a cor. Aqui é o A sem crase. Aqui já iniciamos com uma tirinha com personagens do Snoopy. Tirinha, lembrando, leitura verbal e não verbal. Temos que interpretar as informações escritas e as informações não escritas, as imagens. Ok? Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. Tudo o que preciso fazer é entrar de cabeça nisso. Se você começar a entrar de cabeça, estaremos todos em apuros. Um bom capitão nunca apela para o sarcasmo. É correto afirmar que o humor da tira está ligado principalmente ao emprego que se faz da expressão. Aqui a questão ela quer saber qual que é o clímax do humor da tirinha, qual que é o ponto principal do humor. Tornar-se uma jogadora aqui em sentido próprio significa assumir riscos além do recomendável. Não, ela quer se tornar uma jogadora e vemos aqui pelas vestimentas uma jogadora de beisebol. B. Entrar de cabeça aqui em sentido figurado significa empenhar-se com energia em uma tarefa. Alternativa B é o nosso gabarito. C. Estar em apuros, que em sentido próprio significa envolver-se em uma situação difícil. O sentido próprio de estar em apuros é estar em perigo. Então aqui a informação da C não é correta. D. Ser um bom capitão, que em sentido figurado significa comportar-se como o líder de um time. Aqui na tirinha, quando ela cita um bom capitão, ela quer dizer mesmo capitão do time. Aquele jogador que geralmente utiliza uma faixa no braço para ficar evidente quem é o capitão do time. Alternativa E, apelar para o sarcasmo, que em sentido figurado significa usar expressões altamente ofensivas. Não seria isso. Então, o gabarito correto da 1 é B. O termo melhor, primeiro quadro, pertence à mesma classe gramatical que aquele destacado em. Ele separou a palavra melhor, que está lá no primeiro quadrinho. Melhor é o quê? É um adjetivo aqui. Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. No primeiro quadrinho ela está o quê? Qualificando ela como jogadora. Tudo que eu preciso fazer, tudo. Tudo não é adjetivo, tudo é pronome indefinido. Não é essa a nossa alternativa. Entrar de cabeça nisso. Nisso é preposição em, mais pronome demonstrativo isso. C. Estaremos todos em apuros. Todos é pronome indefinido. D. Um bom capitão.
A palavra bom aqui não qualifica o capitão? Qualifica. Igual, melhor qualifica a jogadora. Então esse é o nosso gabarito. E nunca apela para o sarcasmo. Aqui o nunca ele está como advérbio, ok? O trecho destacado em se você começar a entrar de cabeça, estaremos todos em apuros, terceiro quadro. Estabelece com o restante do período apresentado uma relação de... Aqui ele separou o trecho do terceiro quadro. Se você começar a entrar de cabeça, estaremos em apuros. E destacou até antes da vírgula. Ele quer saber qual relação que estabelece com o restante do período. O se, ele é o quê? Ele é uma conjunção condicional. O que isso quer dizer? Ele dá a ideia de condição aqui mesmo, no trecho que separaram. Se você começar a entrar de cabeça, estaremos em apuros. Então, se estaremos em apuros, a condição de se você começar a entrar de cabeça. Gabarito aqui é a letra A. B, conclusão, seria portanto, então, assim, consequência, de forma que, de maneira que, de modo que, comparação, tal qual, bem como, feito, não o passado do verbo fazer, mas, por exemplo, aquele menino nada feito um peixinho. É uma comparação. Você está comparando o menino a um peixe nadando, ambos nadando, certo? Concessão, embora, conquanto, ainda que. Para responder as questões de 4 a 8, a VUNESP disponibilizou um texto com o título Como a especulação imobiliária altera a cidade. Pausa o vídeo para ler aqui a primeira parte. Aqui a segunda parte. Pause o vídeo para fazer a leitura. Assinale a alternativa que apresenta uma definição de gentrificação que está de acordo com as informações do texto. De acordo com o texto disponibilizado, a alternativa E, a gentrificação é um processo de valorização imobiliária que atrai um perfil de moradores de renda mais alta, aumentando o custo de vida no local e, consequentemente, pressionando os moradores de renda mais baixa a deixarem a região. Aqui, em inglês arcaico, gentry significa de origem nobre. Isso já dá uma ideia do que gentrificação expressa. Ela acontece quando um bairro ou uma região tem sua dinâmica alterada pela chegada de novos comércios ou empreendimentos imobiliários que trazem consigo a valorização do local e afetam a população que vive ali, que precisa de mais dinheiro para continuar morando onde sempre morou, o que nem sempre é possível. De acordo com o texto, é correto afirmar que a gentrificação, gabarito letra C, pode ocorrer aos poucos, envolvendo os setores público e privado e dando a impressão de que se trata de um benefício para os moradores das cidades. Tem um trecho aqui que deixa isso mais explícito. Muitas vezes, o processo é confundido como uma revitalização urbana, principalmente quando acontece de forma velada, gradativa. A gentrificação sempre fez parte do processo da expansão das grandes cidades. Ela ocorre pelo interesse do setor privado, com a contribuição dos governos, por meio de legislações de uso e ocupação do solo e o plano diretor dos municípios, explica Luiz Corrara, do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP. No contexto em que foi empregado, o termo premente
Primeiro parágrafo é sinônimo de? Lá bem no começo do texto, abre aspas, a gentrificação é o mal urbano da nossa era. É a questão mais premente hoje quando falamos em habitação e urbanismo. Fecha aspas, diz o urbanista Alan Ehrenreich. A palavra aqui premente, ela dá ideia de urgente, de acordo com o texto. Tem uma parte mais para baixo que transmite a ideia de urgência. A gentrificação é tratada como um problema e tem um trecho mais para frente que o texto dá a ideia de urgência para a resolução desse problema. Tudo em nome de um bem para a população, mas quase sempre com medidas de curto prazo e sem preocupação com os efeitos coletivos, sistêmicos de cada obra. Então, se a gentrificação ela é feita em um curto prazo, para você sanar esse problema, você tem que ser emergencial, você tem que ser urgente. Não pode perder tempo. Assinale a alternativa em que a inclusão de uma vírgula no trecho está em conformidade com a norma padrão de pontuação. É uma pergunta a respeito do uso da vírgula. Alternativa A. A gentrificação é o mal urbano da nossa era. O problema da A é que separa quem está conjugando o verbo do verbo. Alternativa B. Isso já dá uma ideia do que a gentrificação expressa. Está separando o objeto. Isso dá uma ideia. Ideia do quê? Ideia de quê? Não pode usar vírgula aqui. Que precisa de mais dinheiro para continuar morando onde sempre morou. Aqui é a mesma coisa. Para continuar. Continuar o quê? Continuar a fazer o quê? Continuar onde? Muitas vezes, o processo é confundido com uma revitalização urbana. Aqui é o nosso gabarito. Se você tirar a parte de antes da vírgula, muitas vezes, você consegue compreender a informação perfeitamente. O processo é confundido com uma revitalização urbana. Esse muitas vezes quer transmitir o que para nós? Que, vamos colocar assim, todas as vezes que é falado sobre esse assunto, na maioria, se confunde com a revitalização urbana. E a alternativa E, mesma coisa. A gentrificação sempre fez parte do processo. Que processo? Processo jurídico, processo penal, processo da expansão das grandes cidades. Ok? Foi reescrita em conformidade com a norma padrão de concordância a frase em. Aqui a VUNESP pediu ao candidato que analisasse as 5 alternativas e assinalasse aquela que estivesse em conformidade com a norma padrão. Alternativa A. A chegada de novos comércios alteram a dinâmica de um bairro ou uma região. Aqui o erro da alternativa A gente só faz uma pergunta para o verbo para saber se a concordância aqui verbal está de acordo ou não. Se a gente perguntar aqui para o verbo alterar, quem altera? Vemos aqui é a chegada de novos comércios. Então, o correto seria altera e não alteram. B. Não existe grandes cidades que não tenham passado por esse processo gentrificador em alguma região. O que não existe? Grandes cidades. Então, o correto seria existem. C. Muitas vezes confundem seu processo com uma revitalização urbana. O verbo confundir aqui, ele tem que estar de acordo com o quê? Com o processo, ele concorda com o processo. Então, quem é confundido? O processo. O correto seria aqui confunde-se. D. Empreendimentos e shopping centers constituem melhorias de acesso, segurança e empregos na região.
E constituem melhorias, empreendimentos e shopping. Então, o correto seria constituem. Alternativa E é o nosso gabarito. Anunciam-se medidas de curto prazo, sem preocupação com os efeitos coletivos de cada obra. O que é anunciado? Medidas. Então, está correto aqui a concordância, gabarito letra E. Voltando aqui, para responder as perguntas de 9 a 12, foi passado um texto. Para você fazer a leitura do texto, sugiro que pause o vídeo para ler essa aqui, é a primeira parte. Pause o vídeo de novo para ler aqui a última parte, segunda e última parte. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o retorno do dinossauro Birajara jubatus ao Cariri, referente às informações deixadas no texto, nosso gabarito aqui é a letra B, foi considerado por Alisson Pinheiro como tendo um grande significado simbólico da relação entre patrimônio e população locais, além de representar o caráter ético do fazer científico. Fala no trecho, Alisson Pinheiro, professor e diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, celebrou o referencial simbólico do retorno do fóssil. A vinda do Birajara jubatus ao Ceará é muito importante, muito significativa. É um símbolo de que os patrimônios dos territórios pertencem aos povos dos territórios e de que a ciência tem limites éticos a serem cumpridos, pontuou o diretor. Considere a frase. O fóssil do dinossauro Birajara jubatus voltou ao Brasil depois de uma disputa internacional pela sua posse, que contou com a mobilização da comunidade científica brasileira e internacional. A expressão em destaque, que é a parte que contou com a, pode ser substituída em conformidade com a norma padrão por ele quer uma expressão que tenha o mesmo significado, que tenha o mesmo valor, que deixe no mesmo contexto da expressão contou com a. Aqui a expressão contou com a, qual a ideia que nos transmite? Que teve apoio para o êxito, teve auxílio para o sucesso. Alternativa A, se valeu da. Esse é o nosso gabarito. Ele tem o mesmo significado. Alternativa B, recorreu na. Seria recorreu na mobilização, é ir atrás de ajuda. O que o texto nos passa é que a retomada da posse do fóssil não foi atrás assim da comunidade científica. A comunidade científica que soube do acontecimento e resolveu dar apoio. Usufruiu pela mobilização também não está de acordo. Aqui da ideia de aproveitar, tudo bem que ele aproveitou, né, da mobilização, mas ele não só aproveitou, ele teve apoio para chegar à conclusão que eles queriam. Dispôs a, também não faz sentido, porque quem dispôs fez algo que incentivou. Não traz também o mesmo sentido. E a alternativa E, se beneficiou na mobilização, obteve benefício com aquilo, mas não é a mesma coisa. Você obter um benefício e você ter o apoio. Ok, são semelhantes, mas não traz a mesma coisa. E também não as outras alternativas B, C e D, as que têm sentido semelhante, se você colocar da mesma forma que está na alternativa, não fica de acordo com a norma padrão. Assinale a alternativa que substitui corretamente a expressão destacada em mudança das condições socioeconômicas locais por meio de objetos como o fóssil Birajara. Aqui a expressão em destaque é por meio de. Ele quer a alternativa que seja um sinônimo.
que substitua corretamente. Mais uma substituição aqui pedida pela VUNESP. Alternativa A, consoante A, só colocando aqui a observação, por meio de, ele dá a ideia do quê? Por intermédio de. Consoante A e de acordo com são sinônimos. Consoante A dá a ideia de acordo com. De acordo com dá a ideia de consoante A. Não são nossas alternativas. Alternativa B, segundo, ele dá a ideia de conforme, em harmonia com, mediante é o nosso gabarito, mediante é sinônimo de por intermédio de, por meio de. Perante também não é a alternativa correta, pois ele traz o quê? A ideia de diante, em relação. 12. Considere as frases. Essa ação é um símbolo também para desenvolvimento desses territórios. Segundo parágrafo. Um dinossauro com essa repercussão tem um potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento, fazendo a roda da economia girar. Segundo parágrafo também. A conjunção que poderia unir as duas frases, mantendo o sentido original do texto, é. Aqui a VUNESP pede uma conjunção que liga as duas frases, como se fosse uma oração única, como se fosse um trecho único, sem tirar o sentido. No entanto, apesar disso, ainda assim, elas transmitem ideia de oposição. Se você for pegar aqui os dois trechos, essa ação é um símbolo também para desenvolvimento desses territórios. O dinossauro com essa repercussão tem um potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento. A primeira parte, ela fala já do desenvolvimento local, e a segunda parte, ele continua. Não está trazendo uma ideia oposta da primeira parte, da primeira frase aqui. A segunda frase, ele diz que vai sim trazer desenvolvimento de verdade. Como? Turismo, fazendo a economia andar, desenvolver. Então, colocando uma conjunção que traga uma ideia oposta, não está de acordo com o pedido aqui da pergunta. Visto que, é o nosso gabarito, visto que não é uma conjunção que vai justificar a primeira parte. Se você colocar aqui, ó, essa ação é um símbolo também para o desenvolvimento desses territórios, visto que um dinossauro com essa repercussão tem um potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento, certo? Visto que é o nosso gabarito. Por quê? Razão, o motivo, a primeira parte aqui que nem a gente já viu aqui. Ele fala do desenvolvimento. Mas qual o motivo do desenvolvimento aqui? Turismo, economia. Portanto, ele dá a ideia de conclusão. A segunda parte aqui, ele não está concluindo a ideia da primeira. Ele está justificando, ele está trazendo a razão. O porquê. Certo? Para responder a 13 e a 14, temos uma tirinha, um rato e uma barata. A barata aqui fala ao rato, em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. No segundo quadrinho, a barata continua falando, mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. No terceiro quadrinho, apenas o rato falando, não suporto filosofia barata. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que ele quer fazer aqui já uma pergunta de interpretação de texto. Lembrando que tirinhas temos a interpretação do texto verbal e não verbal. O termo barata é empregado como substantivo no primeiro quadro e como adjetivo no terceiro quadro? Sim.
Esse é o nosso gabarito. No primeiro quadrinho, a barata, na fala dela, barata que é um substantivo, em terra de barata, no local onde barata mora, quem tem um chinelo é rei. No último quadrinho, o rato fala no suporte filosofia barata, filosofia ruim, filosofia pífia. Então, sim, é um adjetivo. Está adjetivando o que? A filosofia. Certo? A pergunta 14. É correto afirmar que a forma verbal destacada no segundo quadro foi empregada para. Aqui a gente vê no segundo quadro que a palavra rolando, ela que está em destaque. O verbo rolar. Qual que é a ideia aqui da forma colocada do verbo? Introduzir uma hipótese do presente? Não. Enfatizar uma possibilidade futura? Também não. Situar um acontecimento no passado? Não. Apresentar um fato anterior a outro no passado? Também não. Indicar uma ação contínua? Sim, esse é nosso gabarito, porque rolando está no gerúndio. Gerúndio não é aquela forma verbal que indica alguma coisa em acontecimento. Comendo, estou comendo, estou andando, ele está falando, ela está estudando, eles estão escrevendo. É uma ação contínua, uma ação que ocorre, está ocorrendo. Chegamos na última questão de português. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Mais uma vez a VUNESP pedindo norma padrão aos candidatos. Alternativa A. O cão de cujo nome não me lembro foi a diversas casas procurar comida. Vamos lá, alternativa A. Esse D não tem necessidade. Você pode falar o cão cujo nome não me lembro. Qual que é o outro erro aqui? Essa crase foi a diversas. Diversas está no plural e o A não está. Então, o A não recebe crase. Alternativa B. A reunião a qual ele se recusou a participar durou poucas horas. Não utilizamos crase antes de qual. Alternativa C. A casa cujas prestações foram pagas em dia foi levada a leilão. Leilão é substantivo masculino. A gente não fala a leilão, a gente fala o leilão. Palavras masculinas não são antecedidos por crase. Alternativa D. São importantes as reivindicações pelas quais o povo vai às ruas. Aqui ruas está no plural e o as também. A crase foi colocada corretamente, pelas quais aqui indica o motivo da reivindicação, indica, né, o motivo do povo às ruas para fazer as reivindicações. Tudo certo. Letra D é o nosso gabarito. E a alternativa E, a equipe que ele confia não está disposta a realizar as tarefas. Realizar é um verbo e verbo não tem crase antes dele. Não utilizamos crase antes de verbo. Gabarito aqui é a letra D. Essa pergunta aqui é a respeito do uso de crase. No começo do século XX, a rápida industrialização dos Estados Unidos deu origem a algumas das maiores fortunas que o mundo já viu. Famílias como os Vanderbilt e os Rockefeller investiram em ferrovias, petróleo e aço, obtendo um grande retorno e passaram a ostentar sua riqueza. O período ficou conhecido como Era Dourada. A desigualdade nunca foi tão grande até agora. É o que mostra um relatório da UBS, Companhia de Serviços Financeiros, feito em parceria com a consultora PwC. Para os autores do documento, a primeira Era Dourada aconteceu entre 1870 e 1910. Segundo eles, a atual começou em 1980 e deve se estender pelos próximos 10 a 20 anos, prolongada pelo desempenho econômico da Ásia e de negócios ligados à tecnologia. Vamos lá.
A primeira parte aqui, antes do algumas, a gente não utiliza a crase. Antes de indefinidos, não usamos crase. Podemos eliminar a alternativa B e a alternativa D. Prosseguindo, passaram, ostentar. Ostentar é um verbo. Antes de verbo, não utilizamos crase também. A gente elimina a C. E no final aqui, ligados à tecnologia. Esse ligados à tecnologia, o ligado, ele exige uma preposição. Sendo assim, seria ligados à tecnologia, ou ligados para a tecnologia. A contração de a ou para a dá o quê? A crase. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra E. Em conformidade com a norma padrão e com os sentidos do texto no segundo parágrafo, assinale a alternativa correta, a alternativa que dá correta sequência ao trecho. Esse tipo de pergunta, ele fala que foi retirado do trecho, mas quando é solicitado a gramática, a ortografia, dependendo da pergunta, a maioria delas, você não precisa retomar o texto. Pode dar partida direto. Ele quer aqui que você analise plural, a conformidade da conjugação do verbo, concordância e utilização de pronomes. O que os cidadãos diz aos pesquisadores do IBGE quando recebem eles em suas casas? A alternativa A está incorreta onde? O plural de cidadão não é cidadões. Cidadãos são quem? Na conjugação do verbo, são eles. Eles dizem, não eles diz. O verbo aqui está conjugado errado. Quando recebem eles, pronome reto não vem depois de verbo. B. O que os cidadãos dizem aos pesquisadores do IBGE quando os recebem em suas casas? Gabarito aqui é a letra B. Está correto o plural de cidadãos, está correta a conjugação do verbo dizer e está correta a utilização do pronome. A C também já elimina que o plural de cidadão não é cidadãs. A D já elimina logo de cara, porque a conjugação do verbo dizer não está coerente com o sujeito e receber não é um verbo indireto para receber o pronome lhes. A letra E está incorreta aqui na utilização do pronome. As próximas perguntas é referente a esse texto. Pausa o vídeo. Assim que você terminar de ler, você prossegue com o vídeo. De acordo com o texto, em uma situação de crise, aqui vem a interpretação de texto. Ele quer saber se lá dentro do texto, na parte que ele fala de situação de crise, o que o texto está comunicando ao leitor. Gabarito aqui é a letra C. Os ricos preservam-se melhor, razão pela qual aumenta a parcela da população pobre. Está lá no meio do primeiro parágrafo. Os mais ricos se protegem melhor da crise, que empurra para baixo a parcela da população já empobrecida. Estima-se que, até o fim deste ano, o número de pessoas vivendo na miséria do Brasil crescerá de 2,5 milhões a 3,6 milhões, segundo o Banco Mundial. O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano, de acordo com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas,
Em momentos assim, o Brasil depara com outra chaga diferente da pobreza, a desigualdade. Os mais ricos se protegem melhor da crise, que empurra para baixo a parcela da população já empobrecida. Por isso, o FGV Social alerta sobre um aumento relevante da desigualdade no país. Ela já subiu no ano passado, na medição que usa um índice chamado Gini. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. Trata-se de um fenômeno especialmente ruim num país em que a desigualdade supera a normalmente encontrada em democracias capitalistas. Para piorar, descobrimos recentemente que subestimávamos o problema. Na passagem do primeiro parágrafo, foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. O pronome em destaque refere-se, ele quer saber o que o pronome isso está retornando. Tem uma tática para quando você for escrever um texto, você não ficar sempre falando a mesma coisa, ficar repetindo a mesma palavra. Você pode recorrer a pronomes, pode recorrer a sinônimos. Foi isso que o autor aqui fez. De acordo aqui com o texto, o isso ele está remetindo ao aumento da desigualdade. Tudo certo? Aqui, ó. Por isso, o FGV Social alerta sobre um aumento relevante da desigualdade no país. Ela já subiu no ano passado na medição que usa o índice chamado Gini. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. O que ocorreu a primeira vez, né, em 22 anos? Foi o quê? O aumento relevante da desigualdade no país. O texto traz uma série de dados com o objetivo de... Qual que é o objetivo do texto? Ele apresenta diversos dados, números. E o que o texto quer trazer ao leitor? Gabarito aqui é a letra A, mostrar que a condição de pobreza no Brasil se agrava, o que reforça a desigualdade social. Acabamos de ver, na outra pergunta, o autor falou sobre o aumento da desigualdade, ele repetiu o assunto, mas ao invés de ele escrever novamente o aumento da desigualdade, ele usou o quê? O pronome isso. Certo? Ah lá. Número de pessoas vivendo na miséria no Brasil crescerá de 2,5 milhões a 3,6 milhões. Número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano. Brasil depara com outra chaga diferente da pobreza, a desigualdade. Com esses trechos, o autor ele já mostra que o foco dele para o leitor é mostrar o aumento da desigualdade através do que? Da medição dos órgãos aqui correspondentes, citados no texto. Com base nos dados estatísticos apresentados no texto, é correto afirmar que houve... Ele quer saber, de acordo com as informações que o autor deixou lá, além do aumento da desigualdade citado, o que mais o texto nos mostra? Gabarito aqui a letra E, aumento no número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil, no período de 2014 a 2017. O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano. Neste ano que ele se refere. Aqui embaixo consta que esse texto foi publicado em 2017. Então, em 3 anos, de 2014 até 2017, houve um aumento de 6 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão de colocação pronominal. Aqui ele quer saber sobre o uso do pronome. A já eliminamos por quê? O pronome se, ele nunca vem no início da frase. Alternativa B. O descobrimos.
Advérbio recentemente puxa o pronome. Então, quando é o advérbio, que vem antes do verbo, o pronome não vem depois do verbo, ele vem depois do advérbio. Eliminamos a B também. A C é o nosso gabarito. Os dados do imposto de renda e do PIB mostram-se chocantes, pois eles revelam contrastes. Aqui, o uso do ser está correto, verbo, utilização do pronome ser e um adjetivo. A alternativa D está incorreta porque os ricos têm valido-se de outras fontes de renda que não o salário recebido. Novamente aqui, a puxada do pronome. Verbo auxiliar com o verbo principal, o pronome fica entre os dois verbos. E as pessoas sabiam que, com os dados do imposto de renda e PIB, mudaria-se o número de ricos. Aqui, o verbo está no futuro do pretérito. Então, o correto seria mudar-se-ia, não mudaria-se. Tudo certo? No próximo vídeo, vamos continuar as correções de língua portuguesa. Até mais!